Oi, gente, o exercício 7 é um exercício mega especial, tá? Inclusive, você pode ver que tem um retângulo aí roxo que ele fala: em caso de dúvida, leia novamente a atividade R1, que é um exercício resolvido que ele já propôs no livro e que trabalha a ideia dele em termos de plano cartesiano é muito simples. É o seguinte, né? Se eu tenho um ponto AB e eu estou dizendo que ele coincide com o ponto CD, isso significa que o A é igual ao C e o B é igual ao D. O A é igual ao C e o B é igual ao D. Ou seja, as abscissas são iguais e as ordenadas são iguais. Para pontos terem a mesma coordenada, é preciso que o valor da abscissa sejam iguais e os valores da ordenada sejam iguais, tá? Então, é essa a condição. Então, aí nesse exercício, a gente percebe, a abscissa do ponto A, 2m menos 3, tem que ser igual a 6, e n mais 4 tem que ser igual a 5. Aqui, gente, é um típico caso que aparece a teoria de forma simples, mas o que é o desenrolar dessa conta, né, para a gente fazer os cálculos, vai cair em um sistema linear de duas equações e duas incógnitas. Então, eu tenho percebido que esse aqui, gente, é assunto lá do ensino fundamental, mas que tem muitos alunos que têm dificuldade em fazer isso, tá? Então, eu peço para que vocês tenham atenção. Normalmente, os modos de resolução são basicamente dois. Ou a gente resolve por substituição, ou a gente resolve pelo método da adição, tá? Eu estou deixando registrado aqui, porque caso você não entenda a resolução que eu vou propor, eu peço para que vocês observem, procurem ou me mandem mensagem para que a gente grave alguma coisa que seja específica sobre isso. Resolução de sistema linear de duas equações e duas incógnitas. Então, vejam bem, olha, para esse exercício aqui, né, que a gente está fazendo. Olha a letra A. Eu tenho que o ponto 2m menos 3, n mais 4, tem que ser igual ao 6, 5. Então, eu preciso que o 2m menos 3 seja igual ao 6 e preciso que o n mais 4 seja igual ao 5. A teoria que garante isso é que cada ponto tem coordenada única. Então, se eu estou dizendo que esses pontos representam o mesmo, eles se coincidem, então o valor de x da abscissa de um tem que ser igual à abscissa do outro, a ordenada de um tem que ser igual à ordenada do outro, tá? Com isso, a gente monta o seguinte sistema linear: 2m menos 3 tem que dar 6, e n mais 4 tem que dar 5. Ó, a equação em laranja, a equação em verde. Então, aqui, ó, eu tenho uma equação 1 e uma equação 2. E as incógnitas são m e n. Lembra o que é incógnita? É algo que você ainda não descobriu e está por descobrir, tá? Então, é bastante importante a gente perceber que não é a mesma relação da função, porque a função assume um valor de variável. Ele é um candidato que substitui algumas possibilidades de valores. Aqui não. O m tem um valor, o n tem um valor, mas eu desconheço. Eles são incógnitas para mim. E o fato de eu resolver esse sistema linear, resolver essas equações, é encontrar os valores de m e de n, que vai fazer com que aquela relação ali se torne verdadeira, que eu encontre os valores que traz possibilidades daquilo ser igual, de satisfazer aquela equação dada, tá? Então, olhando aqui para os números, ó, eu tenho que 2 vezes o m menos 3. Ah, gente, mas aqui o número, a conta está bem tranquila.
porque é um sistema, mas ele está muito tranquilo pelo seguinte. Na que vocês estão vendo aí em azul, em verde, não sei dizer bem aqui, ele só tem M. Ó, 2M menos 3 está dando 6. E a outra, que é o N mais 4, está dando 5. Então, vejam bem que está bem simples, porque não está misturando M e N numa mesma equação. Numa só tem M e em outra só tem N como incógnita, tá? E a ideia que a gente tem de resolver a equação é deixar sempre a incógnita isolada. Então, por exemplo, aqui, o 2M vai ser 6 mais 3, o 2M vai ser 9, o M vai ser 9 sobre 2, certo? Aqui, o N vai ser 5 menos 4, o N vai ser 1, tá? Então, achamos aqui as respostas para M e N, beleza? Agora, vamos ver o que acontece com a letra B. Ó, na letra B vem a mistura. Então, ó, seguindo a mesma cor do que eu estava fazendo, eu vou ter as duas equações aqui, ó. M menos N tem que dar menos 3 e M mais N tem que dar 2, certo? A primeira equação, igualado o azulzinho, o verdinho com o verdinho ali, e a segunda equação, tá? Igualei aqui, ó, esse com esse com esse. Comparei a abscissa de um ponto com a abscissa do outro, ordenada de um ponto, ordenada do outro, certo? Aqui, gente, quando eu olho para essa conta aqui, eu percebo que o método da adição, está muito apropriado. Por quê? Porque se eu somar essas duas equações, eu vou ter M mais N, 2M, menos N mais N, se cancela, ó. Então, eu acabo ficando como aquela outra da letra A, que só tinha M numa conta e só N na outra, certo? Menos 3 mais 2, que está depois do igual, ó, o menos 3 mais o 2 vai dar menos 1. Então, o M vale menos 1 sobre 2. Tendo esse valor, eu preciso só substituir em uma das equações. Qual? Qual você quiser, aquela que você achar que está mais fácil para você resolver. Eu vou usar a segunda, tá? Eu vou usar a segunda aqui, ó. Vou pegar ela como referência. Se você pegasse a primeira, tinha que dar certo da mesma maneira, tá? Então, vamos lá. O M, eu achei o valor para ele menos meio, mais N, dando 2. Então, o N é 2 mais meio. Conta com fração. Soma de fração tem que ter mesmo denominador, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, certo? Então, a gente chega aqui que o N é 5 meios. Então, o M e o N. Tá? Então, vejam bem, eu usei aqui o método da adição para a resolução do sistema linear, tá? É muito comum aparecer esse tipo de cálculo. Então, lembra, equação do primeiro grau, equação do segundo grau e sistema linear são coisas que aparecem com muita recorrência para a gente conseguir concluir os cálculos daquilo que a gente está estudando. Por isso, é muito importante que você domine como resolver, como identificar cada um desses casos, tá bom? Um beijo!